Bom dia pessoal. Estamos aqui em mais um evento do IBERC Lives. Deixa eu fixar um comentário aqui com o nosso tema. Já vejo aqui que a nossa estrela do dia, a professora Patrícia, já está também conosco. Deixa eu convidá-la para entrar aqui na live. Professora Patrícia, eu te enviei o convite. Acredito que ele vai aparecer aí para você. Bom dia, Bom dia, tudo bem? tudo jóia? É um enorme prazer aqui estar com você, professora, e em nome do IBERC te agradecer pela disponibilidade do tempo, né? Vou pedir só a gentileza para a gente esperar um pouquinho para o pessoal entrar, enquanto eu termino de organizar a nossa live aqui. Tá ótimo. Professora, eu acabei esquecendo de te perguntar se É, existe alguma obra para a gente fazer um sorteio, que geralmente a gente faz um sorteio aqui para o pessoal que está assistindo, se você tem alguma obra que possa nos brindar aqui no final da live. Se tiver, se não tiver, eu já tenho te sim. Eu, coloquei. eu tenho, na verdade, o meu livro que eu tenho publicado é sobre responsabilidade civil médica. A obra é sobre medicamentos e envolvendo todas essas questões, na verdade, está para ser publicado. Então, eu estou fazendo alguns ajustes para publicar. Perfeito. Não, aqui a gente gosta de livros. Se for livro de responsabilidade civil. Professora, então, dando início aqui ao nosso bate-papo, enquanto o pessoal vai entrando aí, normal, eu queria só te agradecer de coração, e aqui agradeço em nome do IBERC. Nós sabemos da agenda sempre cheia, não sua, mas de praticamente todos os membros aqui, então nós fazemos questão de agradecer mesmo de coração pela disponibilidade que vocês nos dão aqui para fazer bate-papos e trazer conteúdo para nós sobre responsabilidade civil, de forma muito gentil, inclusive. Professora que, como me relatou, estava num evento em Portugal, então toda aquela correria. Te agradeço demais por dedicar aqui esse tempo para nós. É uma enorme honra para mim, uma felicidade poder ouvi-la, né? Pessoa que eu admiro acompanhando assim por artigos. E nós que somos pesquisadores temos disso, né? Às vezes a gente acompanha a pessoa e conhece a pessoa por escritos e tudo, e é sempre uma alegria quando nos conhecemos assim, e em especial a mim aqui, que sempre tem a oportunidade de conversar com professores e professoras tão ilustres da nossa área de responsabilidade civil. Então, te agradecer mesmo de coração e até alertar o pessoal que está entrando e todos que nos ouvem que o IBERC ele tem diversos canais de propagação de conteúdo de forma gratuita e com qualidade destacada aqui como da professora. Então, só alertando que essa live ela depois será direcionada ao YouTube, onde o IBERC tem um canal com vários vídeos de aulas, de webinars, todos os IBERCs Lives que nós fazemos. Esse é o de número 59. Eles estão disponibilizados no YouTube de forma gratuita e integral, com diversos temas sobre responsabilidade civil. E também temos o Instagram, que é esse aqui que nós estamos utilizando, onde você fica sabendo das notícias do IBERC, onde nós temos, por exemplo, o coluna no site Migalhas, né? Inclusive onde a professora publicou um texto sobre esse assunto que nós vamos debater. Nós temos a própria revista do IBERC. Então eu convido todos os ouvintes, os participantes dessa live, para acompanhar os nossos canais, não só aqui no Instagram, mas também o site do IBERC, a revista do IBERC e o YouTube, onde tem muita fonte de conteúdo relacionado à responsabilidade civil. Como eu disse, o Instituto ele oferece esse conteúdo de forma gratuita e com ampla qualidade. Eu acho que, então, são canais importantes para a gente poder acompanhar essas postagens, né, dos professores que fazem parte do IBEC. Professora Patrícia, eu sempre tenho um desafio muito grande, que é apresentar aqui os participantes, as participantes, e no seu caso especial, a dificuldade de resumir o seu currículo Lattes, né, pela quantidade de informação que tem ali. Mas, de uma forma bem breve aqui, a professora Patrícia Tomé, ela está fazendo pós-doutoramento na Itália,
é doutora, mestre especialista pela PUC, especialista em Direito da Medicina pela Universidade de Coimbra, em Portugal, onde também cursou especialização em Direito da Farmácia. É diretora de Humanidades da Escola Paulista de Ciência Médica, onde também integra a comissão científica. É integrante do IBDFAN, que nós temos um respeito e admiração muito grande também, né? Nosso irmãozinho, vamos dizer assim, né? Que é associada titular do nosso IBERC, desse querido IBERC aqui, onde nós estamos fazendo esse bate-papo. Além disso, a professora Patrícia dá aula em diversos setores, né, tanto da graduação quanto da pós-graduação, e é advogada. Então, professora Patrícia, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, por ceder o seu tempo, seu espaço. Para mim será uma grande alegria aprender contigo. E já entrando de fato no nosso assunto, a combina foi responsabilidade civil dos laboratórios por resultados equivocados. E como você bem disse ali no começo, o seu livro, até famoso livro sobre responsabilidade civil médica, eu queria saber, professora, uma questão pessoal mesmo, para mim é a pergunta mais legal de todo esse bate-papo aqui. De onde que veio essa vontade de falar, não, eu vou estudar questões relacionadas à medicina e questões relacionadas ao direito, à responsabilidade civil? De onde veio o interesse pessoal para efetivamente entrar nessa área, que é uma área tão complexa, tão difícil e ao mesmo tempo tão necessária? Inicialmente eu quero, né, cumprimentar tanto o IBERC, o querido Bazan aí, que com as palavras, né, enfim, muito gentilmente, vamos falar assim, enalteceu bastante. Enfim, eu agradeço todo carinho, agradeço ao IBERC pelo convite, ao nosso presidente Nelson. É uma alegria, enfim, poder contribuir aí sempre com vocês, seja com artigos, seja com live, enfim, contribuindo um pouquinho com os estudos que eu realizo. A primeira questão com relação a o que me fez, né? Até foi engraçado, nós estávamos em Portugal e quem me fez essa pergunta foi exatamente o professor Alexandre Guerra. Nós estávamos juntos e aí ele falou, Patrícia, mas o que te fez, na verdade, seguir por esse caminho? Na verdade, eu sempre gostei muito das questões médicas. Então, por exemplo, desde muito nova, quando eu tinha casos, né, na família de internação, casos relacionados a questões médicas, eu sempre queria entender, eu sempre trazia, associava as questões jurídicas às questões médicas. Então, assim, eu sempre tive uma afinidade, como se eu tivesse assim uma sensibilidade, vamos falar assim, para as questões médicas, tanto que em que pese eu não entender de medicina, mas eu pergunto muito, eu peço orientação para os médicos que eu conheço, farmacêuticos, enfim. Então, na verdade, é uma questão que vem já de muito tempo, esse interesse. E aí, trazendo, porque aí automaticamente foram ocorrendo essas questões no dia a dia de atuação profissional. Então, aí a gente une uma coisa a outra. Fugindo até um pouco do nosso script aqui, professora, tem alguma causa assim que te marcou muito no que se refere à questão pessoal mesmo, para você olhou e falou, não, realmente eu estou aqui e é onde eu queria estar mesmo? Então, eu tive um caso que me chamou muita atenção e que eu trago até hoje, sabe? Foi um caso muito importante, que envolveu o óbito de uma criança com 3 meses de vida. Então, assim, aquele processo, para mim, ele foi, assim, fundamental para minhas decisões em relação à escrita, porque eu tive que estudar muito esse caso. Tanto que, assim, foi um processo, na verdade, que em primeira instância eu fiz um estudo tão aprofundado em relação à doença, e eu, tanto com base na Sociedade Brasileira de Pediatria, com médicos, laudos, enfim, que para você ter ideia,
o juiz de primeira instância ele dispensou a realização de laudo pericial porque ele entendeu que estava suficientemente demonstrado. Só que aí houve o recurso da parte contrária e aí o tribunal anulou, na verdade, dizendo que era imprescindível a prova pericial e retornou. Só que a prova pericial veio só confirmar o que já estava efetivamente demonstrado. Então, assim, veio acrescentar, mas foi um processo que para mim teve digamos assim, foi fundamental para o meu estudo, para minha pesquisa mais aprofundada no direito médico. Bacana, professora. Então, para a gente entrar efetivamente aqui, né, nosso tema, responsabilidade civil dos laboratórios por resultados equivocados, teve um texto, como eu mencionei aqui no começo do nosso bate-papo, de publicação sua, de sua autoria no site Migalhas, onde você faz uma análise de uma recente decisão do STJ que trata exatamente desse tema. Eu gostaria que você explicasse para nós um pouco da importância dessa decisão em si, né? Como nós estamos falando aqui, um tema atual, um tema relevante, tanto é que chegou ao STJ, e até a questão de entendimentos. Parece que teve uma mudança de entendimento. Eu vou te dar todo o espaço para você explicar bem para nós o que aconteceu, onde nós estávamos, para onde nós estamos indo. Então, quando nós estamos diante de uma questão que envolve resultado de laboratórios, a primeira consideração que eu tomo a liberdade de fazer é que a gente tem uma distinção entre exames laboratoriais e exames de imagem, que foi a primeira constatação que eu tive em relação ao STJ. O STJ, muitas vezes, nas decisões que eles proferem, eles utilizam como sendo sinônimos, e, na verdade, tecnicamente, eles não são. Exames de imagem são, por exemplo, raio-x, exames de imagem propriamente dito, que nada se confundem com os exames laboratoriais, que é o foco da nossa análise, que são aqueles onde se retira algum tipo de material humano e é feito um exame com base naquilo. Então, pode ser desde urina, fezes, secreções do corpo, até pedaços do corpo, por exemplo, como no caso de biópsias. Então, retira-se um material para fazer uma análise. Então, isso é exame laboratorial, primeira consideração, que o STJ ele utiliza como sinônimo de maneira equivocada. A segunda questão é que, quando a gente está falando de exame laboratorial, qual é o entendimento que prevalece no STJ em relação às conclusões? Primeiro, a relação que se forma entre aquele paciente que faz um exame laboratorial e o laboratório é uma relação contratual, independente da assinatura de um contrato propriamente dito, porque não há exigência, mas é uma relação contratual. Sendo relação contratual, o STJ também entende que se trata de uma relação de uma obrigação de resultado. Ou seja, aquele laboratório, ele tem que fornecer um resultado correto em relação àquele exame. Não se admite, em tese, um exame próximo, suspeito, enfim, qualquer tipo de situação que fique entre o positivo e o negativo, entre o verdadeiro e falso, alguma coisa nesse sentido. Isso não haveria, tem que ser conclusivo, vamos dizer assim, tem que ter uma conclusão. Se ele não obteve por alguma razão, em tese ele deveria confirmar, deveria encaminhar para outro laboratório, se ele não tem recursos propriamente ditos que permitam a conclusão. Então, é uma obrigação de resultado. Além de ser uma obrigação de resultado, há um entendimento de que a obrigação, a responsabilidade civil que recai sobre esses laboratórios na hipótese de exames, e aí nem só exames equivocados, qualquer tipo de serviço mal prestado, não prestado da maneira como se espera, a responsabilidade por possíveis danos é objetiva. Tudo isso é entendimento pacífico do STJ. A grande questão
é quando se configura um defeito propriamente dito nesse resultado. Então, espera um pouquinho. O simples fato de, vamos imaginar, eu vou fazer um exame de hepatite, que foi o julgado que foi analisado. A regra e o entendimento que vem sendo construído desde o julgado do ministro Rui Rosado no sentido de que se eu, Patrícia, eu sou vamos pensar no laboratório, eu sou o laboratório, eu tenho uma obrigação de resultado e eu faço a coleta de um exame, e no caso de hepatite C, e aí eu forneço um resultado que é falso positivo ou falso negativo. Ou seja, não corresponde à realidade. Segundo o entendimento que o Rui Rosado nos apresentou e era predominante no STJ, o que ocorreria? Temos configurado um defeito. Aquele serviço não foi prestado da maneira como deveria ser. Não importa quais foram as razões. Então, assim, se eu entrego um resultado falso positivo ou falso negativo, enfim, que tenha uma falha, está configurado o defeito. Se está configurado o defeito, eu tenho um defeito nessa prestação de serviço. Isso é o primeiro ponto. O que acontece? A questão da indenização, ela não está relacionada com a existência do defeito propriamente dito. A gente tem uma divisão. Uma coisa é o defeito, uma coisa é o direito à reparação, a responsabilidade civil, seja patrimonial ou extrapatrimonial, decorrente desse defeito. O que o STJ fez a partir do julgado que foi analisado no meu artigo do Migalhas, agora, que houve a decisão agora de maio de 2022, é que o ministro Humberto Martins ele veio e falou, olha, não é porque o laboratório forneça um resultado que não seja aquele verdadeiro, vamos dizer assim, um falso positivo, um falso negativo, isso por si só não é defeito. Por quê? Porque se o laboratório ele advertir no exame que aquele resultado, caso positivo, por exemplo, no caso de hepatite C, que constou no exame, caso reagente, ele precisa ser confirmado por outros exames. Então, isso, no entendimento do ministro Humberto Martins, destoando com o que o ministro Rui Rosado trouxe aí, que estava sendo o entendimento majoritário, afastaria o que se configuraria de defeito. Então, não haveria que se falar em defeito, se houve essa consideração. Uma observação. O ministro Rui Rosado, desde quando ele tinha esse julgado que era o predominante, que vinha como sendo aí o majoritário e acompanhado por todos os outros entendimentos, as outras decisões do STJ, ele falava o seguinte, olha, se tiver uma advertência de que esse exame precisa ser confirmado, isso não vai excluir o defeito, mas vai atenuar a responsabilidade do laboratório. Então, se a gente estivesse diante de uma hipótese de dano reparável, então, nesse caso, haveria uma redução, provavelmente no valor da indenização, alguma coisa nesse sentido. Mas não que isso apagasse o defeito. E o que o ministro Humberto Martins foi falar, a partir de então apaga e isso não existe. Esse entendimento, e por isso que assim me chamou muita atenção, porque o Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele vem seguindo com esse entendimento há muito tempo. O Rio Grande do Sul, os vários julgados que eu analisei do Rio Grande do Sul, eles sempre seguem nessa linha de não reconhecer o defeito, mesmo com o entendimento do ministro Rui Rosado, e mesmo com o entendimento majoritário até então do STJ. Só que eles vinham e falavam isso, mas não tinha sido acolhido em sede de STJ
para ter uma decisão, digamos assim, unânime e que se sobrepõe. Então, assim, a gente tem aí uma situação bastante delicada a partir desse julgado. Última consideração. Eles entendem, e aí a partir também dessa decisão do ministro Humberto Martins, não só a advertência quanto a necessidade de complementação de exames, mas pode constar a necessidade de uma avaliação médica, no sentido de avaliar todo o contexto, porque às vezes deu reagente, mas você não tem sintoma, mas às vezes os outros sintomas, não, os outros exames não indicam a existência de qualquer tipo de doença. Então, a necessidade de constar também quanto à necessidade de averiguação médica, de uma avaliação médica. Ou ainda a indicação da metodologia, porque o que eles falam é que existem várias metodologias e deveria se analisar se uma metodologia corresponde à mesma utilizada no exame. Muito embora que a maior parte dos julgados do STJ dizem que, independente da metodologia, eu não posso admitir exames diferentes, então resultados diferentes. Então, independente disso. Contudo, a gente teve essa mudança em relação a partir desse julgado do STJ. Muito bacana, professora. Enquanto você ia falando aí, e eu fazendo algumas anotações, a gente consegue perceber que o posicionamento do ministro Rui Rosado, ele era um posicionamento bem protetivo, no sentido de que, poxa, você considera a relação laboratorial ali uma relação que, na sua grande maioria das vezes, é de consumo, você tem uma presunção de vulnerabilidade legal do consumidor, quando está fazendo exames, geralmente doente, o que somaria somaria, né, vulnerabilidades na figura do hipervulnerável. E aí, em que medida o STJ mudando esse posicionamento, em que medida se tolera uma certa relativização dessa proteção do consumidor em si, né? Porque, como você bem disse, até o momento, o entendimento do STJ era que, poxa, se tivesse advertência, a indenização ela persistiria mais com um atenuante, e aqui, com certeza, tendo a visão da sistemática de tutela do consumidor. A partir do momento em que se rompe essa possibilidade, e aí você passa a ter uma causa excludente de responsabilidade civil, que medida se tolera essa relativização, né? O que seria uma justificativa legal para ter base em afastar, nesse caso aqui, o Código de Defesa do Consumidor na sua integralidade? Olha, eu vejo como muito complicado isso. Eu não assim, no meu humilde entendimento, com base no que eu estudo, esse entendimento ele está destoando, ele está em confronto com o que o nosso Código de Defesa do Consumidor vem estabelecer. Então, assim, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz regras muito claras, em que pese a utilização de cláusulas gerais e termos indeterminados. Mas é muito claro em relação ao conteúdo e da responsabilidade civil aplicável a hipóteses de defeito no serviço ou defeito no produto. Então, eu penso que é um entendimento bastante delicado e, assim, nós iremos agora, a partir de então, constatar se isso vai ser acolhido, né? Se vai ser acompanhado ou se vai ser uma decisão pontual. Que acolheu esse entendimento do Rio Grande do Sul. Tanto que, assim, é um entendimento, assim, bem pontual se a gente for colocar aí os tribunais de justiça. Então, assim, eu acho bastante delicado e está em confronto, né? Não vejo o amparo. Perfeito, professora. E na minha visão, até pelo teor assim, da decisão, me parece que foi dado um destaque muito grande a esse cumprimento do dever de informação, né? De modo que a partir do momento em que o laboratório demonstra ali, e inclusive é importante a gente destacar isso, porque a responsabilização do laboratório,
também, a partir do momento em que ela é feita de forma integral, pode gerar custo que depois vai ser repassado ao consumidor. Tendo em vista que hoje em dia é muito complexo você trazer, talvez, resultados certeiros, né? Eu estou pensando aqui no problema, por exemplo, do Covid. Eu tive uma situação na minha casa que minha mãe apresentava todos os sintomas e ela fazia os exames e dava negativo. E aí, passado alguns poucos dias, eu lembro ainda que a moça que fez o exame ainda brincou, falou assim, nossa, você tá aí é muito. E veja, quando se lia a área, né, a área médica especializada, se dizia que o falso positivo, ele era raríssimo, mas o falso negativo, ele era frequente. Ou seja, a chance da minha mãe estar com Covid, mas os exames, acho que ela fez 2 ou 3 vezes, porque ela trabalha com pessoa com deficiência, enfim. E aí a gente tem esse problema que muitas vezes os resultados, eles não são tão conclusivos e tão fechados. E talvez uma responsabilidade integral iria trazer um custo de os laboratórios evitarem fazer, por exemplo, um tipo de exame, porque é um exame não tão certeiro, ou até mesmo aumentar custos colocando essa no cálculo, né, fazendo bem uma análise econômica aqui. Só que um ponto interessante, que eu gosto muito e eu falo muito com os meus alunos, né, é o direito à informação. Porque a partir do momento em que você, e eu, pelo menos na prática, vejo isso sendo muito ausente nas relações de consumo. A partir do momento que é te passada a informação, olha, tem um exame complementar, você precisa passar pela avaliação médica e tudo, e você tem ciência daquilo, depois exigir uma responsabilidade civil, talvez pode demonstrar até uma certa má-fé, né? E eu queria ouvir de você um pouco disso. Em que medida essa informação, né, que nós sabemos é um dos pilares do próprio CDC, ela poderia ser considerada a base, ali como se fosse o pano de fundo para se falar, não, nesse resultado equivocado, não tem como falar em responsabilidade civil, porque havia ali aquilo que a gente vai chamar de consentimento esclarecido, de que tinha necessidade de exames complementares, de que tinha necessidade de uma avaliação médica, que aquele caso em específico tem uma margem de possibilidade de dar um falso negativo, algo nesse sentido. A importância do direito à informação, na sua visão. Então, o direito à informação, ele é fundamental e ele está diretamente ligado com a segurança, que é o que se pretende quando a gente está falando de um serviço ou de um produto. Então, o que se busca é a segurança desse consumidor ao receber, digamos assim, a prestação desse serviço. E essa informação, como que a gente vai resguardar essa informação? Isso decorre, inclusive, do próprio Código de Defesa do Consumidor, que ele coloca que a violação do dever de informação, ele configura um defeito também. Então, na verdade, isso é colocado em relação àqueles 3 pontos, seja em relação à advertência, quanto à necessidade de complementação de exames, seja a necessidade de averiguação por médico, seja a necessidade de informação quanto à existência de metodologias diferentes e qual foi a utilizada naquele procedimento específico a fim de possibilitar, olha, eu usei essa e por isso que deu errado. Na análise de várias decisões que eu fiz, eu me deparei, inclusive, com decisões, por exemplo, teve uma bastante interessante que falava a respeito de um exame que foi realizado numa cidade bem pequena, com pouca tecnologia, eles tinham poucos recursos e fizeram um exame. Então, vamos imaginar que eu faça um exame num local que tenha poucos recursos. Obviamente que eu não posso exigir, digamos assim, ou considerar da mesma maneira, no primeiro momento, um local que tem pouca infraestrutura e, por exemplo, um exame realizado no Albert Einstein. A gente tem diferenças. Contudo, por exemplo, numa situação, vamos imaginar que eu estou fazendo um exame num local com poucos recursos, o fato deles
inclusive, comunicarem ou as dificuldades, ou a inexistência de equipamentos, e, portanto, então, assim, isso eu acho que também tem que ser considerado. Por exemplo, essas informações quanto a pouca tecnologia, pouca infraestrutura, enfim, que possibilite resultados mais assertivos e mais específicos em relação a isso. Eu penso que é bastante complexo quando a gente pensa, até porque entra no que você mesmo falou em relação ao Covid. A gente teve situações assim super delicadas, muito embora que eu penso que assim no caso do Covid, semelhante com o que a gente teve em relação a medicamento, também ocorreu em relação aos exames. Os exames eram novos, com pouca tecnologia, hoje já está muito melhor, então, assim, isso tudo tem que ser considerado pelo julgador diante de uma situação de resultado equivocado. Então, eu acho que ele tem que ponderar todas as questões fáticas que envolvem aquela questão específica para analisar também. Né? A gente está falando de critérios meramente objetivos, mas existem essas questões fáticas que, obviamente, precisam ser consideradas para que também não se tenha uma questão de aplicação equivocada da lei também, né? Vamos pensar dessa maneira. Perfeito, professora. Até a questão do Covid em si envolvia a urgência, a pressa, né? O que acaba também tendo uma relevância ou importância nesse momento de análise. Um ponto que você mencionou, assim, que eu achei bem interessante, o fato de talvez ali as condições, a limitação tecnológica, enfim, veio a me trazer a problemática, né? E aqui eu vou te jogar uma bola de fogo, né? Do chamado consentimento médico, de uma forma geral, né? Paciente, consumidor, suas nuances, suas especificidades. Aqui eu já tive a oportunidade e a alegria de conversar com a professora Carla Carvalho. Sei também da professora Flaviana, que, hora ou outra, troco algumas ideias com ela a respeito desse problema do consentimento. E aí eu queria te perguntar em que medida a gente consegue, talvez, traçar um paralelo, né, desse problema da questão da informação, porque até o que eu falava com a professora Carla, quando a gente estava conversando. Durante esse ano, eu estava avaliando a possibilidade de fazer a cirurgia refrativa. E, professora, eu fiquei assustado com a quantidade de médicos que simplesmente lavam as mãos para as informações importantes, como, por exemplo, os riscos. Qual o risco de ter algum tipo de complicação e o que seria essa complicação, né? Eu passei pela situação de um médico que ele falou assim, risco, toda intervenção tem, até colocar silicone tem risco, né? Eu fiquei pensando, gente, mas eu não vou colocar silicone. E eu vejo, e a professora Carla até concordou comigo, que para muitos médicos ainda existe um pouco de... não, existe muita ausência nesse dever de informar, de dar o consentimento, de explorar os riscos, como você falou, de demonstrar a ausência de uma capacidade técnica ali, mas naquele local, naquela oportunidade é o que tem. Se você estiver de acordo, ok. Em que medida existe um paralelo desse consentimento, principalmente em como poderia, por exemplo, os laboratórios traçarem um plano de talvez prevenção ou quase que um compliance para evitar uma responsabilização nesses casos de resultado equivocado? Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu adorei a sua indagação, porque quando a gente vai estudar as questões envolvendo laboratório, a gente não se depara com questões envolvendo consentimento livre e esclarecido. E poderia, né, poderia ser um caminho muito mais adequado e muito mais assertivo, vamos falar assim, para realmente evitar esses conflitos de, por exemplo, defeitos nos resultados. Porque, por exemplo, vamos imaginar aquele laboratório numa cidade pequena, com pouca infraestrutura, ele, dependendo do exame que vai ser realizado, ele sabe que a tecnologia dele não é a de ponta e que pode ocorrer algum tipo de variação, pode ter algum tipo de erro. Então, ele já
explica isso, adverte e colhe um consentimento a fim de se resguardar e falar, olha, se porventura der um exame, por exemplo, como no caso, vamos pegar o da hepatite, que foi o exemplo, for reagente, a orientação é para que haja uma complementação com outros exames, que se procure um médico para que ele possa, então, fazer o diagnóstico correto e não concluir apenas com base nesse exame. Então, assim, eu acho que isso seria de extrema importância e evitaria, porque muitas vezes, vamos combinar, eu conversando, inclusive, com um médico que é dono de um laboratório clínico, ele falou assim, Patrícia, a gente coloca essa advertência padrão em todos os exames. Então, assim, isso acaba sendo uma forma de se isentar de algum problema, o que não pode ser, tipo, também uma porta de saída, digamos assim, para os laboratórios. Agora, em situações pontuais específicas que podem ocorrer por alguma razão, por exemplo, vamos pegar no caso do Covid, nós temos pouca tecnologia, poucas informações, é uma doença nova, ainda não temos exames que tenham uma assertividade, uma conclusividade. Então, fazer um consentimento livre e esclarecido, advertindo, eu acho que assim seria imprescindível e, de repente, seria uma conduta que iria de encontro com a o efetivo cumprimento do dever de informação por parte dos laboratórios, buscando a segurança desses exames e uma segurança do paciente também, que ele sabe que pode acontecer e que, se isso acontecer, ele tem que tomar outras providências, porque muitas vezes o paciente sequer olha isso. E vou dizer mais, eu vi decisões do STJ, que inclusive teve uma decisão que constava essa advertência, e que constava advertência que deveria ser objeto de uma análise por parte do médico, e o médico não viu. E o que aconteceu? Ele considerou aquele resultado como correto e foi adotando as medidas. E o STJ falou, não tem que se falar em defeito, porque o erro foi do médico, que não se atentou e deveria ter feito uma análise maior. Então, percebam, imagina se não existe uma regra de como tem que ser escrito isso, se é negrito, caixa alta, entendeu? Então, coloca lá pequenininho, às vezes a pessoa nem viu. Então, não, está lá no documento, está lá no exame. Então, é muito delicado simplesmente constar e admitir como essa informação sendo por si só uma causa que vai, vamos dizer assim, apagar o defeito daquele exame, entendeu? O erro daquele exame. Eu acho bastante delicado esse entendimento. Perfeito, foi até um ponto que a professora Carla levantou, a professora Patrícia, essa questão do consentimento genérico, e ela até brincava, ela, poxa, o consentimento que talvez fosse um dos momentos mais importantes da relação médico-paciente, né? Ele passa para a secretária te entregar um documento que é genérico, que é básico, igual ao de todos, e aí toda a estrutura, na verdade, todas as exigências do consentimento, elas se perdem ali numa cláusula que a maioria das pessoas, como você muito bem disse, nem lê, né? Talvez seja aqui um dos pontos importantes que a gente destaca aqui nessa discussão, né? A importância dessa informação ser dada, mas dada de forma efetiva, eficaz, de maneira que a pessoa entenda, compreenda, tenha a possibilidade de questionar e realmente se inteirar daquilo que vai, das consequências ou as repercussões relacionadas ao próprio exame. Eu até mencionei aqui, professora, foi uma pergunta, se não me engano, do professor Wendel, o número do julgado, eu coloquei nos comentários aqui para quem está nos acompanhando também poder ter acesso. E convido também os colegas para procurarem no Migalhas, né? Se você digitar o nome da professora Patrícia, Migalhas, você consegue encontrar o excelente texto dela sobre esse tema postado lá. E, professora, um ponto
que é algo pessoal também. Eu tenho uma certa birra com relação a esse problema e eu queria ouvi-la a respeito disso. Que é o seguinte, nas relações de consumo de uma forma geral, trabalha-se com a ideia muito errada de que qualquer tipo de vício, qualquer tipo de defeito gera por si só a chamada responsabilização civil, o direito à indenização. Isso, inclusive, vai trazer uma consequência nefasta para quem é da área de consumo, que é aquela teoria da banalização dos direitos do dano moral, na indústria do dano moral, e acaba sendo prejudicial. E aí eu sei que você trabalha até no seu texto, analisando essa decisão do STJ, com a importância de demonstrar o dano, ou seja, em que pese tenha, por exemplo, o laboratório se equivocado com relação ao resultado, pode ser que aquele resultado, se me parece foi exatamente esse o caso, né? Aquele resultado não impediu que o médico, na hora de fazer a avaliação clínica, identificasse que a pessoa tem ou não tem aquela doença que talvez o exame pudesse identificar. Ou seja, aquele resultado, aquele exame por si só não gerou nenhum tipo de prejuízo à pessoa. Talvez, né, quiçá a gente pudesse falar no prejuízo que ela teve por fazer o exame, pagou por fazer o exame, um dano material, vamos dizer assim, mas um dano moral não. Então eu queria perguntá-la a respeito dessa demonstração do dano, principalmente dano moral, quando a gente pensa nesses resultados equivocados, né? Em que medida nós podemos pensar, talvez, um dano em ré ipsa, que é algo que me incomoda demais, ou mesmo o ônus do consumidor de demonstrar, né? Como que as repercussões relacionadas a essa importância do dano? Olha, eu na verdade, semelhante com o que você disse, é algo também que me incomoda. Em várias situações eu atuo muito na advocacia e me deparo muitas vezes com ações de responsabilidade civil que eu falo assim, meu Deus, né? Não precisaria. Muito do que nós temos de uma quantidade de processos exagerada, assim, e acima do normal, são processos desnecessários. E aí, falando especificamente em responsabilidade civil, eu já me deparei com vários, onde os advogados, eles ajuizam as ações sem observar a presença dos pressupostos da responsabilidade civil. Então, assim, eu chamo atenção para que, eu sempre falo isso em aula, sempre chamo atenção, porque eu não posso falar em responsabilidade civil, que é um instituto de extrema importância, que vem para realmente trazer aí uma precaução, uma proteção e também em situações que já tenham ocorrido dano, então auxiliam antes e depois, vamos falar assim das relações. Contudo, exige o conhecimento do profissional para que ele não proponha ações indevidas, como muitas vezes nós temos. E o que acontece? Quando nós nos deparamos com situações envolvendo aqui no caso, os resultados laboratoriais, muitos advogados, eles acreditam que a existência do defeito de um resultado, por si só, gera o dever de indenizar ou de reparar. E isso é uma falsidade, é uma mentira, não é assim, não funciona assim. Nós temos que olhar se houve a configuração dos pressupostos. E isso, as decisões do STJ, em que pese a mudança do entendimento quanto à configuração do defeito no resultado do exame, com relação ao dano, isso permanece incólume. Então, na verdade, tem que haver a configuração do dano, seja algum tipo de prejuízo, para que eu possa falar. Por exemplo, eu li uma decisão onde o paciente ele fez um exame, ele estava internado no hospital e foi feito no próprio hospital, laboratório do hospital. E o que aconteceu? Saiu o resultado e o resultado, na verdade, veio equivocado. No entanto, eles perceberam e imediatamente eles determinaram a realização de um novo exame para confirmação. E nada foi feito com esse paciente. Contudo, o advogado entrou ajuizando uma ação
para dizendo que, na verdade, sofreu prejuízos porque teve um resultado equivocado. Mas não houve. Por quê? Porque imediatamente após foi realizado um novo exame, identificou-se que aquele anterior estava equivocado e o paciente não precisou ter qualquer tipo de dano. Então foi um mero, vamos falar assim, um mero aborrecimento de ter um exame diferente do outro, mas ele não foi hospitalizado por conta daquele exame, ele não teve que prolongar a sua hospitalização por causa daquele exame, ele não teve que fazer qualquer tipo de procedimento médico ou realização de exame, enfim, em decorrência desse resultado divergente. Então, é isso que há necessidade de olhar. E por isso que eu chamei atenção no artigo para esse ponto, porque os julgados trazem de uma maneira muito clara essa questão, distinguindo uma coisa é o defeito no resultado do exame, outra coisa é a possibilidade de indenização ou de reparação, que não está ligada. O fato de ter um defeito não gera imediatamente o dever de reparar ou de indenizar. Eu vou ter que verificar se houve uma lesão, e aí sim eles aceitam uma lesão extrapatrimonial ou patrimonial, mas que precisa ser efetivamente comprovada para que eu possa falar. E aí, como nós estávamos falando, não é mero aborrecimento, não são meros constrangimentos. Então, tudo isso tem que ser avaliado. É que as pessoas, muitas vezes, infelizmente, se utilizam do Instituto da Responsabilidade Civil como uma forma de obter algum tipo de vantagem. E não é para isso o Instituto. Ele tem uma finalidade séria que visa tanto a prevenção de danos como a reparação ou indenização quando esse dano efetivamente tem ocorrido. Você estava falando aí, professor, eu lembrei de um professor da faculdade que ele brincava, ele fala assim, todo mundo tem um primo advogado, que quando escuta uma história fala, vamos processar. Talvez sejam as situações. E eu gostei bastante de você falar do dano, e me surgiu na cabeça aqui. Talvez seja também um dos grandes desafios de nós que trabalhamos pensando em responsabilidade civil, essa questão dos pressupostos, né? Muitas vezes eu vejo decisões, por exemplo, que determinam que há a situação, especial na área de consumo, do chamado dano em ré ipsa, e na verdade confunde dano com fato, ou com a própria inexigibilidade de demonstração de culpa, enfim. Em que medida, talvez, o cuidado, como você bem falou, e eu sinto muita falta disso também nas decisões, com a pontuação dos pressupostos, né? Como você bem falou aqui, o STJ continua com a ideia de que é uma responsabilidade civil objetiva, em que pese ter a possibilidade de não ter responsabilidade civil pelo resultado equivocado, o entendimento é que essa responsabilidade civil continua sendo objetiva. Mas de que maneira os outros pressupostos, né, se é que a gente ainda pode insistir neles, né, pensando aqui até na obra do professor Anderson Schreiber, que eu acho fantástica, onde ele desconstrói tudo e me fez pensar demais, em que medida esses outros pressupostos precisam ficar bem claros para você pensar nessa responsabilidade civil dos laboratórios, né? Em especial os danos, que é algo que eu tenho defendido bastante também. Talvez o dano seja o grande essência, principalmente na relação de consumo. Que medida é preciso tomar cuidado também com todos esses pressupostos, como, por exemplo, o próprio nexo, né, que talvez seja um dos mais polêmicos deles? Uma forma que eu, como advogada, eu faço nas minhas peças, né? Se foi exatamente isso que você me questionou, mas como é que eu faço? Eu faço um desenho, digamos assim, na peça. Então, é bem beabá. Eu coloco assim, conduta. Então, qual é a conduta que foi praticada? Qual é o nexo? Qual a relação dessa conduta que desencadeou aquele dano, demonstrando a relação de causa e efeito. O dano. Então, assim, é uma forma de... porque não adianta simplesmente, eu entendo, ou é dano em ré ipsa. Para a gente falar em dano em ré ipsa, hoje, cada vez mais, aí eu falo mais uma vez como advogada,
O que prevalece para nós, na atuação da advocacia, é o que estabelece o STJ. Então, é o nosso parâmetro. Antes, não. Antes, eu utilizava muito mais o que a lei e a interpretação doutrinária da lei. Hoje, o que prevalece é o que o STJ diz. Não adianta eu querer seguir o doutrinador X ou Y se o STJ não acolhe. Então, eu tenho que ir lá e ver o que o STJ está entendendo como dano in re ipsa. Por exemplo, antes entendia, até comentaram isso no Congresso em Portugal, antes o simples fato de ter uma inscrição indevida no nome da pessoa já causava por si só o dano que era considerado in re ipsa. Hoje não é mais. Hoje o STJ diz, se você já tem uma inscrição que é válida, uma nova inscrição não vai te configurar dano, porque você já está com o nome inscrito. Então, percebam como tem mudanças. Então, a gente, para dizer o que é dano in re ipsa, e para eu poder pontuar isso num processo, ou entender, eu tenho que seguir o que está lá. Então, eu tenho que entender o que o STJ está falando, e aí fazer essa conexão dos pressupostos no processo, para que realmente haja uma relação e a comprovação desses pressupostos para que eu faça jus ao pedido que eu estou formulando, né? Não sei se foi isso que você me perguntou, tá, Bassa? Perfeito, professora. Não, eu gostei demais da sua resposta. Até foi um dos temas que eu mencionei aqui do bate-papo com a professora Carla. Inclusive, recomendo para quem nos está assistindo aí, está disponível no YouTube, um dos IBERs que nós fizemos, foi sobre o legal design, então a utilização dessas estratégias, vamos dizer assim, de compreensão, né, de interpretação, para facilitar. Eu lembro, professora, eu fui assessor de juiz um período e tinha um escritório em especial aqui em Rio Verde, eu não lembro se era de Rio Verde ou de Goiânia, em que o advogado ele gostava de fazer esses esquemas e setas e tudo, e eu brincava com outro assessor que trabalhava comigo e falava, esse cara ele é um anjo na nossa vida, porque muito trabalho, você tem que fazer aquela leitura corrida ali, e isso é uma realidade, e quando a pessoa já deixa claro ali, bem estruturado, você, e até por já conhecê-lo, já confiava no trabalho já confiava assim, já sabia que era um advogado sério, isso acaba facilitando muito até no momento de fazer, né, a sentença, a decisão. E aí, professor, enquanto você veio falando, e eu gosto muito disso, de ouvir as histórias, como advogada da área, e a área médica talvez seja uma das mais prejudicadas com isso, né, com as ações temerárias e totalmente sem fundamentação fática ou legal para requerer indenizações. Tanto é que é praticamente impossível você achar um médico que não trabalhe com respaldo naqueles seguros, com apoio de até mesmo um fundo, advogados, enfim. Quais que seriam talvez os temas que você já passou assim, que mais te assustaram com relação a esse tipo de ação indenizatória totalmente temerária, assim, essa que você mencionou eu achei bem legal, de ter um resultado equivocado e o laboratório já se preocupou em fazer outro ali sem qualquer tipo, nitidamente um caso em que não tem como falar em dano, né? Quais seriam talvez os casos que você passou e que te marcou muito nesse sentido, de ver uma ação e não conseguir achar dentro dessa área médica nada, uma base nenhuma, e que vai, de certa maneira, contribuir com esse pensamento que a gente está falando aqui de a necessidade de demonstrar dano, a necessidade de pegar esses pressupostos e deixá-los bem expostos para nós? Eu, na verdade, a minha maior parte de atuação é em nome dos pacientes. Eu não atuo, não tenho processos assim pelo plano de saúde ou pelos hospitais, enfim, né? São pacientes. O que eu noto muito é um despreparo, com todo o respeito, eu falo assim, despreparo técnico, porque as alegações, elas são, principalmente quando são apresentadas as peças de defesa, e eu falo isso em aula, porque vamos falar especificamente em responsabilidade civil, mas isso se aplica a quase todo o ramo do direito civil. Eu ajuizo uma ação de responsabilidade civil. Se o autor ele tem o dever de fazer esse desenho em relação aos pressupostos, aquele que está realizando a defesa, seja em nome do hospital, seja em nome do médico, seja em nome do laboratório, qual é
a forma de defesa, ele tem que se atentar a uma das excludentes de responsabilidade. Eles nunca se utilizam disso. Eles argumentam, por exemplo, porque foi terceiro, porque umas coisas que eu falo assim, gente, eu não sei, eu particularmente, eu ficaria constrangida, porque assim, se eu alegasse. Então, assim, ao invés de falar, por exemplo, olha, vou pegar assim que me veio fácil na mente, que é algo que eu estou sempre estudando, é o fato do produto. Se eu estou alegando um defeito do produto, eu, como fabricante, né, ou do lado passivo da ação, eu tenho que demonstrar, olha, ou eu não disponibilizei esse produto no mercado, ou essa responsabilidade é exclusiva de terceiro, ou a responsabilidade é exclusiva do consumidor. Então, o código, ele já traz para nós quais são as linhas de defesa. Não adianta, se eu não construir a minha tese de defesa em cima dos parâmetros legais, o meu processo, ele já vai, a minha defesa já vai ser, digamos assim, só pro forma, entendeu? Então, assim, eu penso que, assim, dependendo do lado que você está na demanda, você tem que olhar quais são os parâmetros legais. E muitas vezes as pessoas não, elas querem construir questões fáticas, e as questões não são exclusivamente fáticas, elas são fáticas, mas ligadas aos parâmetros legais, entendeu? E as pessoas não se atentam a isso. E aí tem uma improcedência, seja por um lado, seja por outro, né? De não obter êxito com aquilo que está postulando em juízo. Perfeito, professora. Perfeito, perfeito. Bom, estou vendo que nosso horário já estourando. Foi um bate-papo muito rico. Aprendi bastante contigo aqui. E já que eu te coloquei nesse aperto, né, pedindo um livro aqui ao vivo, eu queria te pedir para falar um número de 1 a 16, e aí o número da pessoa que será a beneficiada com esse livro que você está oferecendo. Qual que é o livro, professora? Responsabilidade Civil Médica. Um clássico. Pode falar um número? 12. Só um minutinho. Saiu aqui Emerson Oliveira. Deixa eu anotar. Você o conhece, professora? Conheço. Ele foi meu aluno na graduação e ele é de São José, inclusive. Legal. Então, ficou em casa. Professora, eu vou cumprimentar todos os colegas aqui, pessoas queridas, né? A própria Rafa está por aí, Muitos meus amigos grandes queridos. faleiros. A professora Grazi está aí também. Muito obrigado pela presença de todos. E surgiu aqui uma pergunta, professora, já aproveitando a sua disponibilidade para conversar conosco, se existe uma legislação específica que determina esses direitos de informação relacionados à área médica que você pode indicar. Eu confesso que eu desconheço alguma legislação específica. Relacionado ao dever de informação especificamente, não tem. Na verdade, nós temos regramentos que regem de uma maneira ampla e que aí trazem questões envolvendo informação. O próprio Código de Defesa do Consumidor, ele traz a previsão específica quanto ao dever de informação como sendo causa, quando violado, de um defeito na prestação do serviço. Então, o próprio artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor traz isso para nós em relação ao serviço. Perfeito, professor. Até lembrando, né, e destacando a possibilidade de defeito por ausência ou por falha na informação, né? Está tudo dentro do 14, um artigo bem importante aí para quem está atuando na área. Então, o Emerson agradecendo aqui. Emerson, vou pedir a gentileza que você entre em contato com a professora para vocês combinarem a questão da entrega do livro. Mais uma vez, professora Patrícia, foi uma enorme honra e um prazer grande meu estar aqui ao seu lado, conversando contigo. Para quem nos acompanha, às vezes chegou atrasado, essa live posteriormente, ela já fica agora aqui no Instagram, de forma integral, completa, e depois ela vai ser inserida no nosso canal do IBERC no YouTube. Eu peço aí a gentileza, se você se interessa por responsabilidade civil, temas correlatos,
que siga nós aqui no IBERC, no Instagramzinho aqui que nós estamos, também lá no YouTube com bastante conteúdo, bastante material bom, né? Muitas aulas excelentes lá de graça. E, mais uma vez, professora, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo. Em nome do IBERC, que eu agradeço pela presença, por nos brindar com esse bate-papo tão rico e também por fazer parte do nosso instituto, que não tenho dúvida, ele cresce e ele se destaca por pessoas como você, que está aqui disponibilizando um tempo e o seu conhecimento, compartilhando conosco aqui informações tão importantes. Para todos que nos acompanharam, sugiro mais uma vez que digite lá no Google, né, Migalhas, professora Patrícia Tomé, você vai achar o texto dela sobre esse assunto em específico, um texto muito rico, importante, atual. E, professora, fique à vontade para fazer as considerações finais. Mais uma vez, muito obrigado. E já adianto aqui que tenha um excelente dia para você e para todos que nos acompanham. Eu que agradeço demais a você, Vazan, muito obrigado por todo o carinho e gentileza. Agradeço ao IBERC, todos os nossos amigos aí queridos, tantos que eu fui vendo participando, né? A Rafa, a professora Graziella, o Faleiros, enfim, tantos aí, o professor Wendel. Então, assim, até gostaria de colocar à disposição, porque eu fiz mais ou menos uma organização de várias decisões do STJ e caso, porque o professor Wendel se interessou, se ele tiver interesse, eu posso mandar um número das decisões ou mesmo os julgados, eu posso disponibilizar no nosso grupo do IBERC para aqueles que se interessarem e poderem ter acesso a esses materiais, enfim, fazer um estudo mais aprofundado quem tem interesse. Agradeço de coração. Que legal, professora. Muito obrigado mesmo. E você falando aí dos grandes nomes aqui que nos acompanham, né? É sempre um desafio para mim, né? Estou aqui fazendo perguntas dentro de vários grandes pesquisadores de várias áreas da responsabilidade civil, para não falar uma besteira, né? A gente fica feliz de poder estar perto de pessoas assim e te agradeço mais uma vez. Foi uma grande manhã de aprendizado para mim. A todos, meu muito obrigado. Sigam e continuem seguindo o IBERC. Conteúdo aqui não falta. Eu sempre indico para os meus alunos, né, perdidos aí com o tema de TCC, acompanhe o IBERC, que uma hora aparece um tema que você vai gostar, porque tem muitos temas e muita coisa interessante. Professora, tenha um excelente dia a todos também. Até o próximo IBERC Lives. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, um abraço.